Hoje, mais de 3 bilhões de pessoas celebram a Páscoa. E tudo começou com um homem que nasceu em uma manjedoura, viveu em uma aldeia, uma vila, era um marceneiro, e que quando tinha 30 anos, começou a ministrar o Evangelho, as boas novas, que Deus, em Cristo Jesus, veio para reconciliar a humanidade consigo mesmo. Jesus, 100% homem, 100% Deus, morreu pelos meus, pelos seus, pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter acesso a Deus, sermos salvos. Mas no domingo de Páscoa Ele ressuscitou e está vivo. E depois de 40 dias que apareceu a centenas de pessoas, Ele subiu ao céu dizendo que um dia Ele voltaria para buscar o seu povo. E durante esse tempo nós deveríamos estar fazendo discípulos de todas as nações, ensinando-os tudo o que Ele ensinou a respeito do Evangelho de Deus. E todo aquele que cresce no Evangelho seria salvo. A ressurreição, a maior manifestação do poder de Deus. Eu tive o privilégio, junto com 19 irmãos aqui da igreja, de conhecer o túmulo de Jesus. Os 2 túmulos, o Santo Sepulcro e o Jardim. E todos os 2 estão vazios. Aleluia. Agora, hoje eu quero falar com vocês a respeito que a ressurreição não pode ser apenas um feriado nas nossas vidas, não pode ser apenas um conhecimento teórico, mas ela precisa ser o poder de Deus nas nossas vidas. Ela precisa se tornar a esperança nossa para os dias que vivemos. Deus tem um propósito para a sua vida, Deus tem um propósito para as nossas vidas, mas vamos ser honestos. Muitas vezes nós estamos como os discípulos. Os discípulos ficaram entristecidos, desanimados, derrotados, com medo quando Jesus foi preso, morto. Mas eles presenciaram a ressurreição de Jesus no domingo. No domingo, Jesus se apresentou a eles de uma maneira espetacular. E eles foram impactados. Eles o viram, eles o tocaram, eles ficaram animados, eles ficaram felizes. Mas passaram-se alguns dias e eles então agora não tinham mais certeza do que fazer das suas vidas. Durante 3 anos e meio eles andaram com Jesus e eles tinham um propósito, eles tinham uma missão, eles tinham um foco, eles tinham uma razão, eles tinham um motivo para se levantar pela manhã, eles tinham um propósito para viver as suas vidas. Mas agora eles estavam meio confusos, meio perdidos, meio desorientados, e alguns deles disseram: o que vai ser da nossa vida agora? Jesus ressuscitou, mas não está mais conosco. Jesus ressuscitou, mas não mais caminha mais conosco. Ele não está mais andando, fazendo milagres, ensinando. O que vai ser das nossas vidas? Aquelas pessoas, aqueles discípulos precisavam de uma ressurreição, de um propósito, um ressignificado para as suas vidas. Assim somos nós. Todos nós que um dia conhecemos a Jesus, todos nós que um dia adentramos pela porta da salvação, todos nós que um dia experimentamos a graça de conhecer o Senhor, vez ou outra, nos perdemos nos nossos desânimos, nos perdemos nas nossas frustrações, e muitas vezes nos paramos nas nossas vidas sem entender realmente o que Deus quer de nós. Muitas vezes sem entender qual é o caminho a seguir, o que fazer. Vamos simplesmente ligando o automático e vivendo as nossas vidas. Por isso que eu e você precisamos que a ressurreição seja uma ressurreição do propósito da nossa vida.
Nós precisamos ter a cada dia a graça e o poder de Deus para renovar o sentido, o significado da nossa existência. Por isso que a história que nós vamos ler está na Bíblia, porque ela não apenas registra um momento na vida daqueles homens que andaram com Jesus, presenciaram toda a dor, todo o horror da crucificação, que viram o milagre, se alegraram porque Jesus estava vivo, mas agora se pegaram desanimados, se pegaram em um dilema: que rumo dar à vida, o que fazer, o que Deus quer de mim, o que eu preciso fazer. Por isso eu quero ler com vocês o último capítulo do Evangelho de João. E nesse capítulo nós vamos perceber 3 coisas específicas que Jesus disse aos seus discípulos e diz a mim e a você nessa manhã de Páscoa, de como eu e você podemos ter uma ressurreição do sentido da nossa vida. Uma ressurreição, um renovo, uma nova vida no propósito, no significado, na missão da nossa vida. O texto começa dizendo assim: depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Pedro, apesar de ter visto a Jesus ressurreto, apesar de ter tido um chamado de Deus para ser pescador de homens, agora ele chega num momento da sua vida que ele não sabe bem o que fazer. E então ele diz: eu vou pescar. Era o que eu fazia há 3 anos e pouco atrás. E os outros responderam: nós também vamos com você. Foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhe perguntou: filhos, será que vocês têm alguma coisa para comer? E eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês encontrarão. E assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: Pedro, é o Senhor. Então Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Aqui acontece um milagre, uma grande pescaria. Eles haviam passado a noite toda e nada aconteceu. Mas agora, quando eles estão voltando, retornando para a margem, eles veem Jesus e não o reconhecem. Mas Jesus lhes diz, Jesus lhes dá uma ordem, Jesus lhes dá uma palavra, uma direção, e eles ouviram, eles escutaram, e eles fizeram uma coisa simples. E essa coisa simples que Jesus pediu para que fizessem, realizou um milagre. 3 coisas que Jesus quer que eu e você aprendamos e coloquemos em prática na nossa vida. E a primeira coisa que ele disse aos discípulos e diz a mim e a você é: lance a rede para o outro lado. Lance a rede para o outro lado. Quando a gente lê uma história dessa, às vezes a gente não tem percepção, porque eu acredito que nenhum de nós aqui nesse ambiente é um pescador profissional. Nenhum de nós aqui entende muito bem do riscado, não viveu a vida dentro de um barco. Mas, gente, esses discípulos, pelo menos 3 deles, viveram da pesca, eram filhos de pescadores, eram alguém que cresceu ao lado do mar da Galileia, de Tiberíades, era alguém que sabia, que entendia que tinha cheiro de peixe.
E para essas pessoas, passarem uma noite toda e não pegarem nada era extremamente frustrante. Mas a grande pergunta é: por que de uma hora para outra, Pedro disse, eu vou pescar? Por que Pedro de uma hora para outra disse, eu vou ir pescar, e os outros disseram, nós vamos com você? Existem momentos na vida da gente que nós nos deparamos diante de realidades que a gente não sabe como agir, a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe o que Deus quer para nós, o que Deus está nos orientando, e a gente fica confuso. E nós temos uma tendência, nós temos uma inclinação a fazer aquilo que estamos habituados a fazer. Nós temos uma tendência a vivermos uma rotina, a vivermos fazendo aquilo que nós sabemos fazer. E muitas vezes nos pegando, querendo resolver a nossa vida com os mesmos processos, as mesmas ações que nós estávamos acostumados a fazer. Mas eu quero que você entenda que a ressurreição é Deus dizendo a você que existe um meio novo, um jeito novo de viver a sua vida, de encarar a realidade da sua vida. Porque muitas vezes, assim como Pedro e os discípulos que eram pescadores, eles disseram, o que eu faço da vida eu não sei. Jesus ressuscitou, legal, bacana, mas e agora? O que eu faço da minha vida? E eles pensaram, eu sou bom em pescar. E eles voltaram porque eram bons. E aquilo que eles eram bons não funcionou. Talvez você sempre achou que você era uma pessoa que sabia lidar com os problemas da sua casa, com os problemas com seus filhos, com o problema do seu casamento, com seus problemas financeiros, com seus problemas relacionais. Talvez você está acostumado a agir de uma maneira e você até então deu certo, só que agora as coisas estão e você não consegue saber, e você continua fazendo as coisas do mesmo jeito. E não está dando certo. Não está funcionando. Por isso eu quero que você entenda que o propósito de Deus para a sua vida não está no passado. O propósito de Deus para a sua vida não está da maneira como você vivia, como você agia. O propósito de Deus para você continua sendo um propósito sempre novo e no futuro. Deus quer uma vida diferente para você. Deus a cada dia quer nos mudar, nos transformar, que cresçamos, que amadureçamos e que não vivamos mais presos a um velho estilo de vida, de modus operantes, de agir, de reagir. A verdade que chega a ser irônico, porque vocês acreditam que aqueles homens, depois de ter passado a noite toda pescando, e agora eles voltam para a praia, não sabem que é Jesus, e tem um cara que diz, lancem a rede para o outro lado. E eles lançam a rede para o outro lado, e quando a rede fica lotada de peixes, eles percebem que é Jesus, que é Jesus que os chamou. E sabe o que é interessante? Foi nesse mesmo lugar que há 3 anos e poucos atrás, Jesus havia os chamado. O que Jesus está dizendo para você talvez seja, meu filho, minha filha, você tem que lançar a rede para o outro lado. O que a gente aprende com isso? Primeiro, que o fracasso, que o desânimo, não significam que você perdeu o propósito de Deus para a sua vida. Porque eu e você vamos enfrentar estações, estágios, épocas de desânimo. Eu e você vamos experimentar situações, momentos de fracasso. Mas isso não significa que o propósito de Deus se perdeu sobre a sua vida. Deus continua tendo um propósito para você. Só porque aqueles homens não pegaram nada a noite toda, não significa que eles nunca mais fariam uma pescaria. Não significa que depois de algum tempo eles não voltariam a pegar algo. Não.
Por isso você e eu precisamos perceber que muitas vezes nós vamos nos deparar em momentos em que a gente vai se desanimar, que a gente vai perder a nossa motivação, a gente vai achar que não vale mais a pena, que não tem mais jeito, o que fazer, como agir. A ressurreição aconteceu, a ação de Deus nas nossas vidas é real, é palpável, mas o nosso estado de espírito, os nossos sentimentos estão desanimados, estão prostrados, estamos sem motivação. Mas isso não significa que você perdeu o propósito de Deus na sua vida. Por isso entenda, compreenda que o propósito de Deus na sua vida é maior que o seu desânimo. Não permita que o seu desânimo, que a sua falta de motivação fale mais alto do que o Deus que te chamou. Não permita que o ruído, o barulho do desânimo, da falta de motivação impeça você de ouvir um Jesus que está na praia dizendo: meu filho, tem um outro jeito, tem um outro lado, tem uma outra maneira de viver a sua vida.